Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um CâmaraCast aqui para vocês no canal do YouTube da Câmara. Já quero pedir para você seguir a gente em todas as redes sociais, Câmara de Macaé, tá aí na tela para vocês. Compartilha também esse vídeo, esse programa com seus amigos nos grupos do Facebook, do WhatsApp, para conhecer um pouco mais sobre o podcast e também o nosso convidado que está aqui. E do meu lado eu tô com o Bruno Horta. Oi, meu amigo, tudo bem? Oi, Cindy, beleza? Mais um podcast, mais um CâmaraCast, mais uma vez do lado de Cindy Brito. Eu não poderia estar melhor hoje, não posso estar melhor sim, porque quem está com a gente, vereador Rafael Amorim. Rafael, muito legal ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Bruno, obrigado, Cindy. É uma honra estar aqui no CâmaraCast. Muito bom, muito bom. Rafael, primeiro mandato depois de bastante tentativas, sempre muito bem votado, sempre representando bem as pessoas que confiam em você. E aí, tá terminando já praticamente o primeiro mandato. Passou rápido, foi cansativo, foi prazeroso. Faz um resumão pra gente. É o fim de um ciclo, né? 4 anos, passa rápido em alguns contextos, devagar em outras situações. Pode ser e foi para mim, é muito realizador, é um grande aprendizado. Muita maturidade nesse processo. Gosto de dizer, me orgulho de dizer que visitei lugares trabalhando como vereador que nunca visitei como candidato a vereador. Isso foi muito agradável de viver, porque verear é isso, né? É ir a cada canto de Macaé, conversar com as pessoas. Eu faço isso todas as quintas, exceções de feriados, e faço isso com uma modalidade nossa, a gente chama de mandato popular nas ruas. Que é muito legal. Então a gente faz isso, foi uma ideia do nosso chefe de gabinete desde o início, fiz isso desde o início, exceção o tempo que eu fiquei licenciado por 6 meses, estive secretário de proteção animal, mas fizemos e fomos em vários bairros e lugares que eu nunca tinha ido para pedir voto. E para além da rua, dentro da Câmara, foi uma experiência muito boa, positiva, de aprendizado, porque participei de comissões importantes, fui relator, sou ainda relator da Comissão de Constituição e Justiça, isso é um aprendizado jurídico também, e proteger os animais, dar voz a eles, é a causa principal. Então, com o microfone na mão, como muitos falam, né, ficou mais fácil, porque a gente sabe o que acontece no nosso mundinho, mas quando a gente torna isso público e faz com que outros ouçam, inclusive os meus colegas, foi bem mais impactante para poder a gente, de fato, pautar aquilo que precisa para Macaé no que tange causa animal. E claro, está tudo tão interligado, eu sempre falo da transversalidade disso tudo, a gente pode aprofundar. Transversalidade é trazer vários temas ao mesmo tempo e fazer com que todos eles convirjam no mesmo ponto. Exato. Isso é bacana. Mas a causa animal, de alguma forma, trouxe empecilho para a atuação de vereador? Não, de forma alguma. Um tipo de preconceito das pessoas, algum tipo de discriminação? Eu acho que o maior preconceito era antes de ser vereador. É mesmo? Porque quando uma causa tem força e reconhecimento pelo voto, e a gente está ali no plenário, na atividade como autoridade legislativa, por meio do voto, de uma votação mais votada do partido pelo qual eu concorri, né? Zebra, como se diria, e que bom, muito bem representado pela zebra, né? Sim, mais um animal. Deixa de ser algo que não é tão importante. É claro que existe outro tipo de preconceito, que é a falta de visão, né? De gestão. Só que isso vem sido muito combatido por essa representatividade. Eu acho que em todos os lugares. Ontem eu estava em Saquarema, ao lado da vereadora da causa animal, 3 vezes prefeita, 3 vezes presidente da Câmara. Então, olha o nível. Presidente de Câmara, defendendo causa animal, né? Não é diferente em outras cidades do Brasil, eu tenho acesso. A prefeita em si, junto com o ex-prefeito no mesmo evento, né? E um veterinário, secretário de proteção animal. Terceira cidade aqui do estado do Rio que criou uma secretaria, Macaé foi a 4ª. E inaugurando o 3º equipamento público de atendimento a animais. E lá no letreiro
Bruno e Cindy, me chamou muita atenção ontem. Estava escrito, Unidade de Saúde Única, Clínica Veterinária Pública de Atendimento a Cães e Gatos. Uma unidade de saúde única. Então, esse preconceito todo vai caindo conforme os dados, quando as você informações. diz única, é porque é integrada. Integra atendimento à população e aos animais. É porque ali é uma unidade que, no conceito de saúde única, está ajudando as pessoas, mesmo que atenda animais. Porque quando você salva a vida de um animal, ou melhor, até antes dele passar por risco de vida, trata uma doença no início, ele não se torna um vetor, ele não vai adoecer um ser humano, ele não vai impactar a média e alta complexidade. Então tudo aquilo ali é atenção básica. Por mais que haja uma secretaria específica para defender esses direitos, para ordenar essas despesas, ela está muito integrada com a saúde, porque no conceito de vigilância ambiental, no conceito de atenção básica em saúde, tem tudo a ver. E aí você for ver com mobilidade tem a ver, até com segurança pública tem a ver. Então, é uma gama de situações e de projetos que tem uma interface que dialoga uns com os outros. E ver isso em Saquarema ontem foi positivo, assim como eu vejo em outros lugares e que outras cidades me procuram. Por aí vai, sabe? Vai render. Mas o preconceito cai assim. Cai quando os gestores vão se tornando mais informados sobre os benefícios de implantar políticas públicas para os animais e quando a população reconhece através do voto pessoas bem intencionadas, pessoas que estão ali firme e forte para poder pautar isso. Perfeito. Eu quero tirar uma dúvida. Na verdade, é uma pergunta para você. Como que surgiu, desde quando que veio essa causa animal, essa proteção aos animais? É natural, muitos animais na rua, né? A gente criança tá com a mãozinha com a mãe ali e começa a apontar. Eu vejo as mães falam isso comigo. Meu filho adora animal. Começou assim pra mim. A gente pegou o Bob, eu tinha 6 anos. A gente não sabia o que era parvovirose. E ele morreu disso, mesmo indo pro veterinário. O veterinário esse está no mesmo lugar há 30 anos. Sim. E aquilo ali foi despertando. Minha mãe sempre gostou de animais, né? Minha mãe é filha única. É aquela que foi criada que não podia ter animal, não podia andar de bicicleta, não podia nadar. Não podia nadar porque ia se afogar. Não podia andar de bicicleta porque ia se quebrar. Não podia ter animal porque o animal ia morder. Enfim, então, essa frustração, quando adulta, se traduziu hoje em todos nós termos muitos animais. E esse estímulo veio dali, né? Mas essa vivência prática foi incentivada. Ao contrário, com ela me incentivou. E aí, maior de idade, eu fui agir minha vida. E agir minha vida foi só me envolver mais com a causa. Fui candidato a primeira vez, como o Bruno mencionou no início do podcast, com 24 anos. Eu defendi as mesmas bandeiras. Claro que eu fui me aprofundando e fui vivenciando mais a causa animal na medida em que eu me tornava uma referência para aqueles que me procuravam para isso. Mas as propostas foram as mesmas. E nesse mandato, nesse ciclo, é bom esclarecer, muito daquilo que eu pensava e daquilo que eu conversei ao longo de anos, a gente transformou em matéria legislativa, articulou junto ao prefeito Elvis que se tornasse parte de um plano municipal, né? Até pela conferência que teve, a audiência pública em 2022, já tem uma outra marcada agora em outubro desse ano, 2024, dando continuidade aos trabalhos. Então, assim, é uma sequência, as coisas estão muito mais além do Rafael e parte de uma política de município, o que me orgulha muito, porque é legado, né? Rafael, eu até tive dificuldade, na hora que eu fui levantar seus projetos de lei, para fazer um resumo e esse programa não ter menos de 4 horas. Porque teríamos muita dificuldade de falar de todos os seus projetos de lei aqui. Até porque eles têm um padrão, eu costumo dizer, muito focados, muito técnicos. São projetos técnicos, que eu pessoalmente gostaria que todas as áreas tivessem um vereador dedicado como você é. Obrigado. Para a sua área. A gente tivesse na educação, na saúde, na segurança, em todos os lugares, com tanta determinação, com tanto foco, certamente a cidade seria muito melhor. Mas você... Diga. É importante dizer que a gente não primou pela quantidade. Acabou sendo uma consequência do que eu chamo de
por iniciativa do Legislativo, criar uma rede de proteção. Essa rede de proteção, as pessoas criticam o quê? Poxa, não tem o que fazer, não tem como proteger, precisa de uma solução. Não vai cair do céu, precisava que a gente pontuasse cada item, realmente fizesse uma lei que garantisse o que é o cão comunitário, como identificá-lo, qual a diferença dele para um animal em situação de rua. Aliás, o conceito de animal em situação de rua, ele vai ganhando força quando as pessoas repetem ele, né? E por aí vai, eu tenho certeza que você, não quero atrapalhar seu raciocínio. Não, você só está antecipando todas as perguntas que eu estou achando ótimo, porque abre espaço para mais algumas. O que eu quero dizer é que eu levei a sério o mandato. O mandato Sim. serviu para pontuar o que precisava que fosse criado e que ninguém tinha criado antes. Então, focar em causa animal e tendo sido eleito por ela, pelas pessoas que gostam de animais, é nada mais justo e coerente, né? É claro que eu adoro pontuar vários outros assuntos. Eu sou um estudioso, eu tenho propostas para a cidade como um todo, né? E participo das discussões da casa. Mas enquanto eu não conseguir bater as metas naquilo que me trouxe a essa colocação, eu não vou estar legitimado para falar de tantos outros assuntos. Eu gosto de... Já me chamaram na eleição passada para ser candidato. Eu falei assim, enquanto tiver animal na rua em Macaé, eu não tenho que ser candidato a nada fora de Macaé. Sim. Simples assim para mim. Agora, é óbvio que o nosso legado, a forma como a gente quer fazer o trabalho andar, nos coloca como alguém que cumpriu o que prometeu, que fez o que devia fazer. E não vai fazer sozinho. É outra coisa importante. Leis, indicações, requerimentos e emendas, elas são feitas para que outros cumpram, o executivo implemente, né? O judiciário seja parceiro. Então, lei sem fiscalização não adianta. Não pega. Não vai servir de nada. Você falou de outros voos. Como é que está essa legislação? Como é que está o Estado, o país, em termos de proteção animal, de proteção tanto do animal quanto do tutor do animal? Hoje a gente vive um país em que são alguns momentos, né? Enquanto a gente já tem a votação lá na Câmara Federal, já aprovado na Constituição e Justiça, na inclusão do PET no Código Civil como ser com sentimentos, ao mesmo tempo a gente tem a lamentável notícia do cão Jucá, que faleceu por um erro de procedimento grotesco da Gol. Assim, animal não é carga, animal é vida. A gente tem a inclusão pela primeira vez na história de castração pública no orçamento do governo federal para o país, ou seja, o governo federal vai articular isso junto às prefeituras, e tem prefeituras como a nossa aqui de Macaé, que já está anos-luz na frente de outras. Com orçamento próprio. Com orçamento próprio, programa em andamento, plano, como se pedia, como o Ministério Público cobrava do município. Hoje tem. E muito acertadamente tem que cobrar mesmo. Ao mesmo tempo, você ainda tem setores, né, que articulam e que ainda falam besteroide aí, em podcast, inclusive, dizendo que política pública é coisa satânica. Então, a gente vive um país em ebulição mesmo, com esses conceitos em choque, né? Não adianta matar bicho envenenado e achar que vai para céu, pelo menos não no que eu acredito, né? E as pessoas se manifestam em relação a isso. Em relação ao país que vivemos, para a representação da causa animal, estamos bem porque elegemos vários deputados federais em cidades, em estados brasileiros. Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, Minas tem, Ceará tem, com grandes votações muito expressivas, e a maioria das cidades, ou grande parte das cidades brasileiras, tem vereadores de causa animal, tem vice-prefeitos em causa animal, tem prefeitos que vieram eleitos por causa animal. Então, isso é muito interessante porque só mostra que, além da nossa pauta ser uma pauta de vanguarda, ela é uma pauta sensível a outras pautas. Porque quem cuida de animal tem sensibilidade para entender o drama humano. Sim. Natural. Então, eu acho que o país está evoluindo bastante, e o próximo IBGE, também medindo as questões ligadas a animais domésticos, vai nos ajudar a estruturar muitas políticas públicas.
Porque hoje os dados que a gente tem são ligados à Organização Mundial de Saúde, a pesquisas privadas, a um diagnóstico ainda não tão aprofundado, que é o que vai embasar a transformação. Porque não adianta, eu não estou aqui para viver do problema. A gente não precisa de ficar 100 anos no poder para poder fazer uma coisa que dá para fazer em 4, 8 anos. É cíclico. Então é a próxima geração que vai avançar mais ou regredir. É simples assim para mim. No que tange o país hoje, está avançando muito na cobrança dos direitos dos animais e alguns lugares foram de vanguarda no início. Hoje a representação nacional já é bem ativa. Entendi. E como garantir a saúde dos animais comunitários? Os animais comunitários, especificamente, são aqueles que, quando se viaja para Chile, para Argentina, para outros lugares assim, que tem isso muito, muito bem planejadinho ali, dá para ver a diferença. O animal está com roupa, o animal está com coleira, o animal está vacinado, ele está identificado. Então, garantir a saúde deles em primeira hora é exatamente identificá-los. É realmente eles estarem bem acomodados naquele espaço comunitário. Procuradoria de Santa Catarina tem gatos comunitários. Secretaria de Agricultura do Estado, base ali em Niterói, mais ou menos ali em Niterói, tem gatos comunitários. Então, os ambientes públicos e privados que têm animais, ou, enfim, condomínios que têm animais comunitários, a garantia da saúde deles é a sua identificação e responsáveis por eles. A gente está conseguindo avançar muito, por exemplo, agora na questão de espaços comunitários. Vão ser instaladas casinhas comunitárias. Qual é o meu maior estímulo no nosso gabinete, na parte técnica, Bruno? Que se crie associações de proteção dos animais naquele espaço. Animal comunitário na Praça da Ampra do aeroporto. São 5. A Associação dos Protetores dos Animais da Praça da Ampra. É isso que vai dar legitimidade. Nós não estamos falando de uma pessoa. Ontem, em Saquarema, foi homenageado o cidadão que ficava com 20, 30 cachorros atrás, que comprava coxinha para todos os cachorros quando estava numa lanchonete, que atrapalhava o seu próprio negócio com a movimentação dos animais. Tem gente que não quer, não acha legal, não vai ali comprar e tal. Mas uma pessoa íntegra e definida na sua essência. Lembrada, que bom. Porque a gente vive através daquilo que a gente prega, né? Daquilo que a gente consegue transformar. Mas uma pessoa, um indivíduo. Um indivíduo, a gente não existe salvador da pátria. Existe, na minha visão, uma forma da sociedade se organizar melhor e garantir os direitos dos animais. Então, o cão comunitário é transitório. Ele, enquanto existe mais animal do que gente disposta a cuidar, e isso é um fato, é um dado estatístico, existe mais cão em Macaé do que idoso e criança juntos. Isso que eu ia te perguntar, Rafael, outro dia na sessão da Câmara, você estava falando sobre justamente esses números de animais que tem em Macaé, especificamente em Macaé. Você falou um número que eu fiquei bastante assustado. Tanto dos animais que têm dono. Você usou um conceito também que eu não conhecia, que é o semidomiciliado. Exato. Aí eu queria entender a diferença do comunitário para o semidomiciliado. Então vamos lá. Animal em situação de rua. Um animal que está abandonado, largado na rua, como uma pessoa. Está ali em situação de rua. E ele come pelo que aparece. Come o que aparece. Ele vai vomitar uma escova de dente, ele vai comer areia, lixo. Porque ele está com fome. Tá? O cão come areia. A gente resgatou um ali no Cavaleiros, pedido do Ricardo Cardoso. O cachorro ele estava com muita dor, ele veio a óbito, a medicação foi fazendo efeito, ele vomitava areia. O cachorro comeu areia porque ele não tinha fome. O que comer. Isso é um animal em situação de rua, em grave estado. A expectativa de vida é baixíssima. Meses? Dependendo do animal, da raça do animal, da situação em que ele viveu antes, domiciliado num apartamento, ele tem menor condição de sobrevivência. O semidomiciliado é aquele que a pessoa vai para o ponto de ônibus trabalhar, né, pegar o ônibus para trabalhar, e o cachorro segue essa pessoa. E aí ele passa o dia na rua até essa pessoa voltar. Aí ele vai para casa da pessoa. Esse é um cão semidomiciliado. Um cão que volta pro portão, fica ali arranhando o portão para entrar, que solta para fazer xixi, para dar uma voltinha, e ali ele está semidomiciliado. Ali ele é atropelado, aí a pessoa acha uma injustiça porque foi atropelado,
Não tem... Uma criança vai ser atropelada. Um cão Sim. tem, muitas das vezes, a mentalidade de uma criança de 3 a 4 anos de idade. Um cão adulto. Então, um cão adulto. Ele está em semidomiciliado, ele pode desenvolver um pouco... Alguns têm mais facilidades que outros do que de viver no ambiente urbano. Mas ele vai ser atropelado uma hora. Ele vai passar por um problema uma hora. Ele vai sofrer uma violência uma hora. Ele pode ser sequestrado, quando é um cachorrinho pequenininho, tem gente que pega. E o cão comunitário já é aquele que está baseado num determinado espaço que ele já entende como seu. Um território. E é protegido, um território. Tanto que acontece em alguns casos, e isso tem que ser bem mediado, do cão comunitário desenvolver um senso de território, né? Formar, inclusive, com outros uma matilha e agir ali brecando, que a pessoa não passe ou que não venha com outro animal. Então, isso tem que ser muito mediado. Como falei, tudo isso é transitório. Gato, casa telada, cão fujão, 2 portões, são procedimentos. Acidentes podem acontecer e quando acontecem são gravíssimos, né? Vamos falar mais uma vez de Saquarema? Os 3 pitbulls que fizeram aquele estrago na escritura. Na escritura. Aqueles animais foram induzidos à violência, aqueles animais estavam ali por uma omissão do tutor, uma omissão continuada. Quando você fala então, induzido à violência... tentativa de homicídio, é doloso. Que o tutor deu a ordem de ataque? Quando você fala induzido à violência? Induzido à violência é treinado para violência. Então, recentemente uma imagem que o deputado Matheus Loyola, Paraná, delegado também, eleito pela causa animal lar, muito bem votado, mostrando o cara com Rottweiler indo, acho que a câmera pegando, ele ensinando o Rottweiler dele a atacar um cão em situação de rua. E o cão vindo, se defendendo, e ele instigando, tirando a focinheira e soltando para atacar. Esse elemento, isso é doença, isso é doentio. A gente precisa muito da atuação contínua. Isso está criminalizado? Está criminalizado. Isso é classificado como maus tratos. Tá? Pena de 2 a 5 anos de prisão. Sim. Tá? Pode ser agravado. Só que na hora de tipificar isso, tem que ser da forma certa. Senão o rapaz vai lá, responde lá, faz o BO e vai para casa. E não deu nada. Ele tem que ir para audiência de custódia. Tá? Ele tem que dormir na cadeia, menos. Já teve caso em Macaé de alguém preso por maus tratos? Já. Eu mesmo já conduzi a delegacia também. E como é um crime ainda de menor potencial ofensivo, depois prestou serviço comunitário. Né? Qualquer um pode fazer esse encaminhamento à delegacia? Pode. O cidadão o que se recomenda? O cidadão tem o poder de dar o flagrante. O cidadão deve ligar para 190 na hora. Cada vez mais quero agradecer aí o 32º Batalhão, ao segurança presente. Os agentes de segurança, mesmo provei algumas moções, eles estão intervindo em favor dos animais. Eles estão dando apoio à população. É uma questão continuada. Alguém vai mandar uma mensagem aqui no podcast falando, mas eu não consegui. Mas também alguém vai mandar, eu consegui. Então a gente tem que buscar os direitos. A Polícia Civil tem treinamento também. É treinamento online? É treinamento online. Mas é uma evolução. A Delegacia Especial de Crimes Ambientais, né, ela existe. Eu já estive lá na sede, na cidade da polícia. Já estive com o delegado Wellington. Então, essa articulação faz parte do legislativo também. Eu estou na Comissão de Defesa dos Animais, Meio Ambiente, Saneamento Básico da Câmara. Existe uma comissão permanente que trata esse assunto na Câmara de Macaé. Então, isso é fundamental e tudo isso é uma crescente, é progressivo, né? Mas voltando um pouco ao assunto, me alonguei. Não, o censo existe um censo dos animais? Não existe um censo oficial. Então, a gente trabalha com estimativas. E nessas estimativas e dados que a gente pode, por exemplo, se basear como número de animais de tutores que procuraram os postos de vacinação para a vacina antirrábica animal. 30 mil, 40 mil, só em Macaé. Tutores. Então, por aí você já vê, são animais diferentes. O mesmo animal não tomou a mesma vacina mais de uma vez. Então, por aí você já tem um dado consolidado. Há 20 anos, a população de animais X e vai crescendo 10% ao ano. É uma estimativa. E muitos animais que se reproduzem, os filhotes morrem por outras situações de barbaridade.
como amarrar em sacola e jogar em rio, Nossa. botar no sol, jogar no lixo. Isso é toda semana pega. Aqui em Macaé. Aqui em Macaé. Sério? Mas aqui em Macaé é diferente de outras cidades do Brasil? Não. É menor ou pior de acordo com o ângulo que se enxerga. Quando se há castração em massa, a natalidade diminui, né? Mas quando se há melhores cuidados para os animais, aqueles que nasceram não vão morrer. Eles vão sobrevivendo. Então, é uma população ainda em crescimento, com um controle sendo executado. Tudo isso esse manejo, a Secretaria de Proteção Animal, hoje tem um departamento que está não só georreferenciando matilhas, colônias de gatos, casos envolvendo animais de grande porte nas ruas, que já é cavalo em situação de rua, que é o grande problema do segundo mandato de Welbert, havendo, né, naturalmente, né? Não sou, né, adivinha, mas havendo, o próximo prefeito de Macaé vai ter que lidar muito mais ênfase na situação de organizar essa cidade como uma cidade capital, a capital nacional do petróleo. Então a gente precisa bem definir as áreas, urbana, rural, industrial, e o que pode e não pode dentro delas, aperfeiçoando as leis já existentes. Então o cavalo está em situação de rua porque tem uma pessoa em vulnerabilidade social criando ele. Não é nenhum empresário, não é nenhum clube de animal de competição. É uma pessoa que sonha ter um cavalo que cria errado. Então tem que separar uma coisa da outra, né? O criador profissional do criador amador, e entender que na zona urbana não se cria animal de grande porte. Não se entende como natural uma criança ir parar com um carrapato na cabeça no pronto-socorro do aeroporto, né? E não cabe, na minha visão de autoridade do legislativo, que se aprove mais orçamento para poder combater carrapato, pulga em área urbana para terreno baldio de alguém que tem que pagar imposto e que está ali especulando com aquele imóvel. Então essas pessoas precisam ser responsabilizadas pela limpeza dos terrenos, pelo controle de vetores, pelo animal que cria de forma equivocada, errada, e isso de grande porte, e obviamente o controle de pets, ele é cada vez maior. E aí vem a chipagem, como eu falei, da identificação, como algo já exequível a ponto de começar. Que já assinado contrato, licitação realizada, primeiro lote, 40 mil chips para identificação dos cães e gatos dessa cidade. Emenda do nosso mandato. Onde eu ia chegar, lei também do nosso mandato. Onde ia chegar nessa relação do seu mandato com o executivo. Foi bem próxima, você exerceu função de secretário por um período de 6 meses. E você está satisfeito com os investimentos do executivo na causa animal? Podem melhorar? E quais foram os avanços que nós tivemos? Perfeito. Primeiro, assim, a minha gratidão ao prefeito Welbert. Óbvio que existem diferenças de tempos e de visões, né? E o governo não é um indivíduo só. Mas a minha gratidão ao prefeito como líder dessa cidade é muito grande, porque ele ouve o vereador, ouve o cidadão. E ele ouviu a nossa voz. Ele ouviu a voz das 1.795 pessoas que votaram em mim. Em termos práticos, o que se implantou em 4 anos não se fez anteriormente em 40. Então, nós temos um plano municipal de políticas públicas, nós temos um programa de controle populacional em andamento, nós temos 2 unidades básicas de saúde animal, uma delas com nível ambulatorial, o animal ali tem oxigênio, tem medicamento, nós com triplo de veterinários que tinha antes, quando era uma salinha no parque de exposição e quando estava aberto. Sim. Né? E nós temos uma secretaria estruturada que não para de trabalhar com uma equipe completa, com um investimento direto do prefeito Welbert. Então a minha relação de apoiamento ao prefeito Welbert, ela é total. Em relação à pauta que a gente defende e aonde a gente vai ter mais pontos de inflexão, aonde a gente vai forçar um pouquinho mais, ela já vem nesse caminhar que tem que ser a sociedade evoluindo, que tem que ser a mostra da nossa força, não como vereador apenas, mas como um vereador que articula o judiciário, que articula os poderes policiais, que articula os setores do executivo, que vão adquirindo entendimento, né, planejamento, fazenda, órgãos de controle, entendendo que essa política é continuada.
Então, a perspectiva, Bruno, é das melhores, porque vai muito além de mim, agora mais do que nunca. Trabalhar isso sem causar inveja, né? Naturalmente, também tem que ter muito tato, porque não se trata, repito, de mim. Não há monopólio. Qualquer um quiser pautar melhorias, ideias e esse processo todo, ele está em aberto para a contribuição de outros atores políticos. E nesse ponto, eu posso e devo exemplificar alguns. Presidente Cezinha, sempre muito ativo nessas discussões, autor de lei que dá direito ao animal, por exemplo, no acesso ao transporte público, eu sou coautor, ele é o autor. Professor Michel, autor de lei, Abril Laranja, eu sou coautor, ele me convidou, muito legal da parte dele, a gente tem essa proposta, ele protocolou, a gente procurou ajudar no projeto. Vereador Reginaldo já fez resgate comigo, vereador Ronde já fez resgate comigo, vereador Luciano Diniz sempre teve esse olhar, esse carinho, até pela visão que ele tem, né, de mundo. Isso também é muito positivo. E você vai criando com isso bancada, você vai criando. A vereadora Isa também sempre elogiosa o nosso trabalho, particularmente. Também uma vereadora de causa, né? Então acho que as causas têm que se somar. Eu não falei da transversalidade, vamos falar de teoria do elo. A mulher que sofre violência doméstica, antes ou durante, o animal também sofre. E o animal pode ser o primeiro indicativo de que algo não está certo, né? E por aí vai. E se tivesse ali uma atuação, poderia evitar um mal maior, né? Com a integridade já física da pessoa. Então é isso. Eu acredito que o Poder Executivo, em todas as áreas, ele tem tentado atuar. Na área da causa animal, e lembrando, causa animal não é só cão e gato. Então nós temos que pautar várias políticas públicas que mexem com a questão animal. Vamos falar de fauna, vamos falar de corredor ecológico, vamos falar de cercamento do trecho da lagoa na rodovia Amaral Peixoto. Animais silvestres. Precisam de manejo, de preservar, precisam realmente de proteção também. Rafael, eu estava conversando com os amigos e eles até falaram, poxa, eu vejo o Rafael muito dedicado. Rafael, na maioria das vezes que ele faz, você faz muitas lives mostrando o que está acontecendo, e sempre muito preocupado, sempre muito tenso. Mas eu queria entender também um pouquinho do outro lado. O que te faz feliz nessa causa? Esse momento de felicidade, de alegria. Você pode compartilhar um pouquinho também o que te faz bem? A minha própria equipe me cobra muito de eu, muitas das vezes, não mostrar todo o bastidor, não me vender tanto, né? E também há quem ache muito espetaculoso. Não me considero nenhuma coisa nem outra. O ponto é que o que mais me faz bem é cuidar dos meus animais, dos meus resgatados, aqueles que estão sob minha responsabilidade, interagir. Hoje, os que a gente resgatou ali no quilômetro 5, especialmente um filhote, eu fiquei muito impactado com aquele filhote. É muito bonito, um cachorro cheio de vida, de brincar. Ele está amarrado numa corda, sem ter como, sabe, se ir de um lado ao outro, sair. Aquilo impacta. E depois, aos 30 minutos que eu fiquei ali brincando com ele enquanto aguardava atendimento do outro, para mim, o que mais me realiza como ser humano. Você é tutor de quantos animais? É relativo, Bruno, por quê? Hoje, nós temos alguns lugares. Os que são definitivos, eu tenho alguns cães que são, especialmente cães, que são em definitivo. Eu tenho animal vivo resgatado de 2011 para cá, a de 2009 mais antiga veio a óbito esse ano. E eu tenho muitos com meus pais, eu sou filho único, então no contexto dos meus pais, ali já são 15 cães e 26 gatos. Caramba! No contexto de outros lugares que eu mantenho, que eu interajo já mais e ajudar a limpar e tudo mais, nós estamos falando aí de, podemos botar mais uns 20, 25 animais. Qual a alegria que eles proporcionam? O acolhimento que eles nos dão, me dá, né? Porque você chega tenso, você chega cansado, estressado, senta no banco ali, senta no espaço, se joga no chão, vem, brinca com a gente. Eu procuro ter, até para construir esse exemplo, fluxo. Então eu uso vários banhos e tosa da cidade,
para poder dar banho. Alguns que vão ouvir essa entrevista são, obviamente, testemunhas disso. Então eu procuro manter um padrão de alimentação, procuro usar o atendimento público também, tá? Procuro usar. Isso poupa recurso, óbvio. Eu não peço nenhum real para fazer proteção animal. Isso é da minha concepção e família. Se eu for fazer alguma coisa que seja uma rifa, começo, meio e fim, nota fiscal no final. Respeito quem faz diferente de mim, mas oriento por uma questão ética e vamos dizer assim, legal, que a prestação de conta e a utilização desse recurso seja otimizada. Se tem unidade de atendimento público, consulta, aí vai pagar, né? Se tem vacina de rábica pública, gratuita, fornecida pelo governo do estado, vai pagar para quê? Então, há quem discorde e há quem não siga essas regras. Mas aí cabe a quem doa definir se vai doar ou não. E cabe aos órgãos de fiscalização e tudo mais resolver essas questões. E em relação a todos esses procedimentos, finalizando sua pergunta, né, para não me prolongar muito, que mais me realiza é interagir com os meus animais, sejam transitórios, porque estão resgatados com a ideia de um lar temporário e principalmente uma adoção, seja aqueles que já voltaram e eu já defini que não vou tentar doar de novo, né, e que tem uma história. Os que eu resgato, eu crio uma história muito mais direta. E os que outros resgato, eu venho diminuindo essa interação, porque não pode haver uma transferência de responsabilidade. Tem que, pelo contrário, incentivar quem resgatar, dar o próprio lar temporário, fazer o cuidado, articular com a família, amigos, trabalho, os recursos, utilizar um pouco, cada vez mais, o público que a gente está lutando para criar. A minha ajuda indireta aos animais, através do meu trabalho como vereador, é muito maior e tem que ser a prioridade do que eu recolher todos os animais da cidade e deixar de fazer o meu trabalho. Porque como pessoa física, podem ter certeza, da mesma forma que antes de ser vereador eu era real, vou ser mais real ainda depois. Agora, durante o mandato, não é função do vereador resgatar, mas é um bom exemplo que se dá quando o faz. Mas incentivar, mostrar o lado bonito da coisa, o lado realizador. E tantas pessoas como eu fazem o mesmo, nós ainda somos uma minoria, obviamente, mas somos uma voz cada vez maior e mais impactante na política de Macaé. Perfeito. Eu queria só fazer uma observação que no início você falou do cão Jucá, né, que eu assisti, eu vi a reportagem. Sim. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que foi total negligência da Gol? O que você achou? Eu vejo como uma coisa muito comum em grandes empresas, que é o desinteresse, frieza. E por isso que a gente está, essa campanha nacional agora, animal não é carga. E se você for considerar, para mim não tem diferença nenhuma de colocar 20 mil cabeças de gado e mandar 30 dias de navio para a Europa, para a China, para qualquer lugar. Tá aí o caso que aconteceu com o bloqueio do Estreito de do lado do Estreito de Hormuz. O outro estreito ali passa por que o pessoal ali do Iêmen, né, tá fazendo aquele terrorismo ali. Mas... Esse bloqueio desviou a carga que ia para a Austrália, ou que estava vindo da Austrália, e no final os bois apodrecendo dentro do navio. Vivos, um pisoteando o outro, fezes, doenças. Alguém vai consumir essa carne? É sério isso? Isso não está muito distante da gente em relação a não haver fiscalização e, dependendo do lugar, é mais barato. Desconfiem. Desconfiem. Porque o animal dito de consumo, ele obviamente tem que seguir uma série de regras, uma série de vacinas, uma série de cuidados sanitários. A gente procura interagir muito bem com os órgãos de controle, com todas as questões. A gente tem a minha visão, mas tenho que trabalhar para a cidade. E no que tange carga viva na Gol, o descuido foi igual. E o animal morreu por falta de água no extremo calor e provavelmente sem oxigênio, com um compartimento de mala. Pegaram agora um ônibus com 4 vira-latas dentro de gaiola de madeira dentro do bagageiro. O cara tá indo viajar, levou os animais dele. Isso é levar os animais? Isso daí
Isso daí não é levar os animais. Isso aí é levar malas vivas que vão morrer sufocadas, né? Então isso é um absurdo. Que bom que tomou proporção nacional, né? O próprio presidente da República já se pronunciou sobre isso. Deputados federais da causa animal, ministros de portos e aeroportos, a ANAC já abrindo investigação. Não é o primeiro caso. Espero que acabe aqui. E vai na contramão de algumas permissões que já estavam sendo dadas, de o animal poder, a pessoa comprar o assento, e aí é um assento a mais, a pessoa está pagando, e levar o seu pet ali. Porque o conceito, Bruno, você que é um cara inteligente, entende esses conceitos que eu falo, pesquisa sobre eles. Cão comunitário, a gente falou, né? Cão em situação de rua, cão semi-domiciliado. Vamos falar de cão de suporte emocional, é lei no estado do Rio, é real. E vamos falar tem cão também... de serviço, não tem isso? Tem, os animais podem ter funções sociais. É diferente de especismo, que é a exploração do animal. Conceitos que cada vez mais ganham interesse público e que juristas pontuam. Mas o que eu ia falar também é que o animal, ele faz parte hoje de uma família multiespécie. O núcleo familiar não é mais só o animal humano. Ele também compreende os animais não humanos, a ponto de um planejamento familiar abraçá-los. Porque um animal não humano, cão, pode viver 15 anos, 20 anos. Tem animal registrado vivo de mais de 30 anos. Como? Médico regular, alimentação natural, plano alimentar. Isso é real, isso pode acontecer. Não é ração, qualquer ração. Não é fantástico o mundo que se abre. E a gente não tem que ter medo disso. Porque se alguém aprende a alimentar bem um animal com uma alimentação adequada, frequentando um nutricionista, a pessoa tem informação, ela vai fazer por ela também, né? A gente tem que sair da geração que não sabe escovar o dente. Poxa. A gente tem que partir para a geração que sabe que animal tem pulmão, que animal tem que beber água limpa, filtrada, ração balanceada, alimentação correta, né? E não é só água, comida e vacina de raiva da prefeitura, não. É muito mais do que isso. E a gente está aqui para lutar por isso. Eu vejo também nas suas pautas, Rafael, além da causa animal, que é a sua principal causa, principal bandeira, também as pautas da comunidade. E recentemente o senhor até agendou uma audiência pública para tratar das crianças e dos adolescentes. Sim. Qual foi a motivação? A minha motivação é o meu incômodo com essa pauta estar sendo pouco mobilizada na nossa cidade ainda. Em geral? Em geral. Executivo, legislativo? Acho que a gente tem que aprofundar mais esse tema, né? E vou mobilizar, vou procurar isso aí. Já solicitei presença, está com reunião marcada com o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança. Eu já fui presidente desse conselho, então já atuei na causa da criança e adolescente. Eu gosto dessa causa, acredito nas instituições de Macaé. O conselho está funcionando? Elas precisam ser mais apoiadas. Essa informação eu não tenho para te passar com exatidão, e isso é ruim, motivo pelo qual eu quero essa audiência. Sim. Já solicitei as atas por requerimento, já me foram enviadas. Já solicitei reunião com o conselho. Valorizo a composição paritária que o conselho tem. As participações do governo são importantes. Acho que a assistência social tem que mobilizar mais isso. Estaria à disposição para poder pontuar isso também. Mas no fim de tudo isso, a audiência pública ela vai criar esse momento de discussão. E essa audiência pública na legislatura não tinha sido convocada ainda. Nesses 3 anos e meio. Exatamente. Então, eu vou pautar e vou pautar sempre. Porque eu acho que está muito interligado. A gente tem um trabalho também com a questão da valorização da próxima geração. A criança tem que estar preparada para assumir o seu papel protagonista na sociedade enquanto adulto. Se ela não for preparada, se ela não receber investimento, não adianta lutar aqui pelo direito dos animais, porque vai ser mais um adulto criado para maltratar. E isso eu não quero. Da mesma forma, se for inverter, o animal faz tão bem ao ser humano, a gente precisa interligar mais isso. Eu vi umas críticas suas, inclusive ao executivo, o que é papel do vereador, como sempre, de que algumas questões não estão sendo respondidas.
Né? Alguns prática, requerimentos, Na prática, o que eu pontuei, a minha ideia, é que se busque um levantamento daquilo que foi proposto, principalmente propositura e indicação, porque isso ajuda muito na governança. O vereador não está indicando coisas aleatórias, ele está conversando com a população, então ele precisa ser ouvido. E aí os departamentos específicos, Casa Civil, Relações Institucionais, o pessoal tem que atuar junto às secretarias, dar suporte para poder essas indicações dos vereadores terem mais efeito e retorno. Eu acho que é de baixo custo e alto impacto aproveitar as várias equipes que cada mandato tem uma equipe que assessora o vereador, que as pessoas não estão ali a passeio, elas estão ali trabalhando dentro da causa do vereador, das demandas que a população passa, as comissões que existem, as permanentes em especial. Então tudo isso ali, toda essa engenharia que tem ali dentro aqui do legislativo, ela vai servir, ela já está sendo paga pelo dinheiro público para propiciar, né, resultados, e é um tipo até de assessoramento também. Tem um lado fiscalizatório, mas tem um lado indicativo, tem um lado propositivo. Mas isso acho que pode convergir no próximo PPA, né? Eu acho que quando você tem, esse ano é ano de começar a construir, eles vão mandar pra gente, né? O próximo PPA, são os próximos 4 anos, plano plurianual de política pública. Se não tiver nada do que eu estou falando aqui previsto, não vai andar. Então, cabe a nós ficar em cima, é nosso papel. Como que você acha que seria o futuro da cidade sem a castração gratuita? Sem a castração gratuita, seria mais do mesmo, né? Continuaria tendo muito animal na rua, continuaria tendo muito animal em todos esses aspectos que eu pontuei, né? Claro que o mercado ele vem se adaptando, né? Isso é no Brasil todo. A própria fusão agora da Pets com a Cobase ou Cobasa, enfim, são grandes redes de pet, né? Então isso tudo, assim, o mercado pet ele é muito pujante, a competição é muito grande, o curso de veterinária na cidade já é uma realidade. Então você tem aí agora, vai ter nos próximos 2 a 3 anos uma geração aí de veterinários em Macaé, além dos macaenses que estudam fora e que vêm depois para cá ou não. Então, obviamente, existe a parte do privado. E o privado sem responsabilidade social, para mim, é só gente querendo ganhar dinheiro e explorando. Não concordo. Tem que ter responsabilidade social, sim. Tem que interagir com ONG, com protetor, com poder público. Tem que estar bem sintonizado com a cidade e abraçar, se especializar. Macaé, na área PET, precisa de ressonância, tomografia, precisa de diálise, precisa de tudo que precisa também para ser humano. 97% de um corpo de um cachorro é igual ao de um corpo de um ser humano. Então, qual é a diferença em termos de tecnologia de medicina, né? Então, precisa disso tudo. E no público não é diferente, ele tem que ser indutor desse processo. Ele tem que ser garantido pelo menos do básico. Então, sem a castração, ficaria só a cargo de protetores, de organizações e de privado buscando mercado. É pouco, falta o Estado. E o Estado entrou. Mais uma vez, o Estado entrou por uma visão de um prefeito humano, um prefeito que entendeu e ouviu a nossa voz. Por isso eu sempre falo do Elbert. Rafael. E positivamente. Chegando no finalzinho do programa, planos para 2025. Seguir o Plano Municipal de Políticas Públicas para os Animais. É a bússola de todo esse processo. Não saiu só de mim. Saiu da primeira conferência municipal da história de Macaé, que tratou esse tema. Começou lá atrás, em 2022, com a primeira audiência pública dos direitos dos animais, que deu voz a tudo isso. Então, seguir isso aí, para mim, é regra cardinal. Não tem negociação. O que a gente vai ter que ser muito vigilante nesse processo que se avizinha eleitoral é como tudo isso vai se posicionar, como que isso avançou ou não, porque faz parte da democracia, né? A pauta é importante, não é a única da cidade, mas a cidade tem evoluído bastante e o cidadão de Macaé, ele é peça fundamental para esse 2025 melhor do que 2024.
chegando no finalzinho. Foi tão rápido, Cindy. né? Tá faltando 3 horas ainda? Tá faltando 3 horas. Será num gente, próximo nossa. programa, né? Você está Isso. devendo pra gente um convidado, não é isso? Convidado. Então, e aí eu quero me aprofundar com vocês. Se vocês, inclusive, me permitirem, eu posso trazer a Daniele Cristo, posso convidar, né? Teria que ser num final de semana, se possível for, porque ela tem, né, a jornada de trabalho dela no Rio de Janeiro. A gente foi a idealizadora da lei do cão de suporte emocional. E o Popó é esse cão com esse treinamento, com essa validação, e que pode entrar nesse podcast, na Câmara de Vereadores, em qualquer lugar, na Prefeitura, em qualquer lugar, por lei estadual, que só veda centro cirúrgico e área de proteção ambiental. No mais, pode entrar em qualquer lugar por força de lei estadual, e que, se vocês quiserem, eu trago A também gente quer. para ele participar. Sim, quer Com sim. Vai ser um certeza. prazer. E é o que eu sempre digo, é viver da solução, nunca do problema. Pelo exemplo, a palavra não convence, mas o exemplo vai arrastar, né? Então o Popó, o próprio Pete, que está marcado no meu corpo, são animais que passaram por situações que não deveriam acontecer e que, na medida que aconteceram e foram superadas, eles são embaixadores para que as pessoas entendam que dá para salvar, dá para cuidar, tem que proteger e não deve se repetir, né? Infelizmente o Jucá foi a óbito, o Pete não foi, o Pete foi o embaixador de tudo isso para mim, ele deu muito mais sentido à minha caminhada política, da minha causa. O Popó hoje é até a forma como ele foi salvo mostrou que a gente buscou o tempo todo o melhor no ser humano, né? Eu narrei o que o Popó estava sentindo, né? Criou uma polêmica, mobilizou, e aí apareceu quem pudesse ajudar. Apareceu, até a história dele foi toda contada pelas informações que foram chegando. Então hoje ele vai, mais do que nunca vai estar disponível aí para participar do nosso podcast. Vai ser interessante. Eu acredito que não tenha tido ainda um podcast com um pet participando. Eu acho que Então não. vamos inovar. Vamos providenciar seremos os isso primeiros. rápido. É isso aí. Precisa E estar é isso. na Que frente. orgulho, que satisfação de ter participado dessa legislatura, de estar aqui com vocês, de valorizar esse espaço, esse investimento que a Câmara, que a gestão, a mesa diretora está fazendo para dar voz e visibilidade aos trabalhos dos meus colegas, que espero que valorizem esse espaço, porque ele é feito para interagir com o cidadão, a quem a gente deve prestar contas, porque somos funcionários temporários, contrato temporário renovado ou não, Pela população. pela população. Rafael, muito obrigado. Obrigado você. Bom demais. Obrigado. Muito obrigada. Tá? Fala suas redes sociais pro pessoal. @ Rafael Amorim Macaé no Instagram, tá? É a mídia social que eu mais trabalho, considero uma mídia muito segura, né? A gente também tem presença no Facebook, sempre o nome Rafael Amorim Macaé, vocês vão poder localizar, tá? Estamos comemorando agora 25 mil seguidores, passamos de 25 mil seguidores. Parabéns. Grande marca. Estamos aí procurando mobilizar e, principalmente, acho que a solução vem de uma cooperação muito maior, né? E aí o bem vence, o bem volta. Valeu, Cindy. Obrigada, meu amigo. Bom Até semana demais. que vem Eu que estaremos agradeço. aqui novamente. Obrigado, Rafael. Valeu. Vamos terminar dando um tchau pro pessoal aqui? Tchau, nessa gente. câmera? Fiquem Valeu. com Deus. Obrigado, Tchau. muito obrigado mesmo.